Como consumidor, é muito importante saber os seus deveres e mais ainda os seus direitos, pois o palestrante deste último à mesa com empresários foi Paulo Goss, o diretor executivo do Procon São Paulo, que mostrou a todos os presentes quais são os seus direitos na hora da sua compra. Hoje a relação empresário e consumidor ela é muito próxima. Então, e cada vez mais, então essas distâncias elas tendem a diminuir e as relações cada vez mais equiparadas, e assim, o grande lance é interagir com o cliente. Então o cliente tem que saber de todos os seus direitos, o cliente tem que ter, até para ele ter um produto de maior qualidade e também para que a gente se esforce cada vez mais e poder mostrar e apresentar um bom produto. Tento praticar, às vezes eu sei que é difícil, às vezes a gente se acomoda por algumas coisas e acaba não indo atrás, mas isso é um exercício. Eu acho que a gente, em tudo que você tiver que fazer na vida, você tem que de fato conhecer para poder cobrar e para que todas as relações sejam equilibradas e honestas. A importância de tudo isso é o bem viver, né? Porque se você compra uma coisa mal comprada, ou então paga mal, então você, sem direito nenhum, o que você pode fazer? Antigamente era uma coisa que você não tinha a reclamar, hoje você já tem um Procon que pelo menos já é um pouco mais ativado e realmente essas compras, quando você se sente lesado, você tem o direito de ir procurar esse órgão, alguma coisa assim parecida. Então, gente, lesado por quê? Inclusive, se você comprar alguma coisa hoje pela lei, você pode dormir, levar e devolver, né? Então você não precisa ser lesado em hipótese alguma. Você compra o que quer e paga o que quer. O direito do consumidor deve estar em primeiro lugar, né? E se você não fizer essa cobrança, as coisas perdem o controle. E esse direito ao consumidor, que felizmente agora nós temos, né? Porque antigamente você nem isso tinha. Você vê os produtos sem validade, antigamente era uma farra geral, né? Agora você tem onde reclamar, e com direito. A fiscalização, tanto do consumidor como do empresário, que ele está sabendo que ele não está sendo, como se diz, vilipendiado por outro cliente ou por outro fornecedor. Quer dizer, então ele tem uma forma de cercar o preço e o produto e a qualidade. O que você tem que vender é a qualidade e o produto, com certeza. É fundamental o conhecimento, né? Eu acho que aí o Procon tem agido de forma muito correta, né? Do outro lado, ao mesmo tempo que nós somos médicos, somos prestadores de serviços, nós também somos consumidores de outra forma, né? É muito importante a população saber dos seus direitos e como reivindicá-los. Isso eu acho que é de uma importância muito grande, né? Isso eu acho que foi até do Geraldo Alckmin que fez esse código do consumidor, que houve a inversão da prova. Quer dizer, o ônus da prova agora cabe a quem, não a quem acusa, mas sim aquele que tem que provar que realmente prestou um serviço corretamente e que a população está bem assistida. O consumidor tem que ter consciência dos seus direitos. E o Procon é o órgão que está ali para assessorá-lo e ajudá-lo em todas as reclamações, em todas as queixas que são necessárias. A Associação Comercial tem como princípio básico esclarecer não só os comerciantes, mas todos os empreendedores sobre seus direitos. E o seu direito tem por base o Procon quando ele for lesionado. Todos nós temos a obrigação de saber quais são as nossas obrigações, mas quais são nossos deveres. E nós temos o direito de ser bem atendido, reclamarmos quando não formos, reclamarmos dos defeitos de uma mercadoria consumida ou de um contrato que estamos fazendo. Então o Procon é um braço que está ajudando o consumidor sempre. Uma questão de a gente educar o pessoal. Primeiro, não dá para pensar que a indústria é o vilão do negócio, ou o comércio é o vilão do negócio. Eu acho que todo mundo tem direito, o consumidor tem direito e a indústria e o comércio também tem, e os serviços, né, também têm os direitos. Agora, é importante um órgão como o Procon, porque na visão da indústria, na nossa visão
ele define onde começa o direito do consumidor e onde termina esse direito, e é o direito da indústria de reclamar também. Muitas vezes o mau uso de algum equipamento provoca uma reclamação no PROCON. Graças a Deus, a indústria não tem sido o vilão, o campeão de reclamações no PROCON. Eu acho que não é legal a gente gastar energia com o que é ruim. Vamos gastar energia e fazer melhorar o que a gente tem de bom. Eu acho que a indústria tomou um caminho interessante com os serviços de atendimento aos consumidores. Toda a indústria hoje de médio, de pequeno porte, inclusive, já tem um serviço desse. E é aí que eu acho que a gente tem que olhar. É o PROCON junto com o serviço de atendimento ao consumidor. Tudo isso só traz benefício para toda a comunidade. Justamente esse é o objetivo da gente ter participado, vir aqui participar. Mas basicamente hoje, numa instituição de ensino, o aluno é tratado como cliente. Não é mais como antigamente, na época que eu fiz faculdade, que o aluno era um aluno. Hoje o aluno é cliente. Numa instituição particular, ele tem os direitos dele, porque ele paga a faculdade. Diferentemente numa instituição de ensino pública, onde o direito dele está atrelado ao Estado ou à federação. Então eu acho que esse curso que a gente veio assistir aqui vai ajudar muito, apesar da gente lá na Santa Marcelina tratar o aluno como cliente. Ele tem todos os direitos a partir do momento que ele assina um contrato com a instituição. Então a gente trata o aluno assim. É isso que a gente faz, por exemplo, na Faculdade de Santa Marcelina, quer dizer, o aluno, se ele tem razão, toda a situação vai ser acertada para ele. Então, até porque nossa mantenedora são as irmãs marcelinas que prezam por essa ética, por essa defesa do consumidor, A importância disso é a gente entender a necessidade que nossos clientes atualmente estão demandando para que cada vez mais a gente adequa essa necessidade para que não tenha tanta reclamação com relação às necessidades do cliente. Então, a importância da gente entender toda essa necessidade dos nossos clientes. A associação comercial que congrega não só comerciantes, como indústrias e serviços, seguramente sabe do seu papel e já é parceira dos PROCONs já desde o seu nascimento, inclusive com comissões dentro da casa que tem exatamente a visão do direito do consumidor, e nós temos os conselhos do comércio, onde nós pegamos algumas coisas que os PROCONs fazem e levamos aos nossos associados. Eu acho que é um estágio ainda inicial da sociedade, mas eu acho que a sociedade é feita assim, passo a passo, e seguramente, os próximos momentos e eventos como esse traduzem uma melhor cultura para que possamos todos compreender a responsabilidade de sermos empresários e cidadãos. A qualidade passa a ser hoje um instrumento de sobrevivência da classe empresarial, e quem não tiver qualidade não consegue ficar no mercado. Então é obrigatório que no DNA das empresas tenham isso. Acho que todo cidadão deve sim procurar os seus direitos e principalmente assim, saber, ter informações, ter conhecimento desses direitos, Porque às vezes as pessoas não têm o conhecimento, e ela não tendo conhecimento, ela não procura. Então a importância, por exemplo, do PROCON, da pessoa ter um lugar onde ir e fazer suas reclamações, expor seus problemas, e ali sim receber as informações do que ela deve fazer, as ações que ela deve tomar e os conhecimentos que ela deve ter dos seus direitos. Eu acho que para a população, para o cidadão, isso é muito importante. Nós temos os canais abertos internamente, Por exemplo, a gente tem o nosso o CAC, que a gente chama de CAC, que é a Central de Atendimento aos Correios, que dá essa condição aos clientes de entrar em contato conosco, fazer suas reclamações, e a gente, na medida do possível, assim, e sempre procurando atender o mais rápido possível e com a maior assertividade e precisão possível todas as reclamações que os clientes fazem a nós dos Correios, Nós atendemos lá circulam pela CEAGESP cerca de 50 mil pessoas, obviamente não são todos consumidores, mas nós sempre zelamos por um comércio justo, por não só o consumidor final, mas aquele que vai lá feirante comprar o seu produto do atacadista, A gente trabalha sempre para eliminar ou ter o mínimo de conflitos possíveis entre esses agentes, E aí, ouvir uma palestra como essa hoje,
acaba acrescentando alguns conhecimentos para nossas ações lá dentro. Esse tipo de debate que tem tido aqui, organizados pelo Jornal da Gente, né, ele possibilita ilustrar melhor, né, a população em geral que vem participar aqui, e as pessoas que vêm participar aqui ou são representantes de empresas, ou de órgãos públicos, ou de entidades, ou de ONGs, e eles têm esse efeito multiplicador, essas pessoas. Então essa questão do PROCON é uma questão que, apesar de ser uma coisa antiga, né, todo o Código do Consumidor, aí, a lei do Código do Consumidor, como foi falado aqui na palestra, é de 1990, mas tem muita coisa ainda que a população desconhece, né, porque ela tem detalhes, tem meandros, né, que possibilitam você proteger melhor o consumidor em relação a problemas de atividades equivocadas, erradas aí dos fornecedores, né. E esse tipo de palestra aqui ajuda a gente observar alguns aspectos que muitas vezes você não tem observado anteriormente, né, por um lado, e por outro lado reforçar outros aspectos que reforçar outros aspectos que você tenha observado, mas você não prestou tanta atenção assim. Por exemplo, essa questão última aí que foi colocado, que é uma coisa que está nos jornais recentemente, só que a maioria da população continua fazendo. Acho que esse é um exemplo mais forte aqui na discussão, é a questão da saúde, a questão do calção. Então o calção não é obrigatório, por lei. Quer dizer, existe lei hoje que ninguém é obrigado, ao internar um paciente no hospital, a preencher um cheque calção, que normalmente todo mundo faz. Quem não fez isso na vida, né? Sem dúvida, nesses 20 anos de Código de Defesa do Consumidor, nós avançamos muito, o consumidor avançou muito, as empresas também avançaram, mas há um caminho longo ainda a percorrer, há práticas que existem hoje no mercado que precisam ser combatidas, banidas, o consumidor precisa receber mais informação, mais instrução, mais educação, para que ele seja não apenas um sujeito de direitos, ele seja um agente da transformação. Qualquer transformação nas relações de consumo passa necessariamente pela educação do consumidor e do fornecedor também, claro.